Olá pessoal, sou o professor Arthur Arcanjo, estamos aqui para mais um encontro hoje e o nosso tema de hoje é o tema da origem da vida. A gente vai tentar entender hoje quais são as ideias básicas de origem da vida, como é que um ser vivo surge e logo em seguida a gente vai tentar entender de que maneira o primeiro ser vivo surgiu no planeta, ou pelo menos da maneira pela qual a gente acredita que esse primeiro ser vivo surgiu no planeta. Galera, de maneira bem direta, quando a gente fala em origem da vida, existem duas grandes ideias, duas grandes teorias. A teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea, mesma coisa, e a teoria da biogênese. Então, pessoal, na teoria da abiogênese, na teoria da geração espontânea, um ser vivo pode surgir a partir da matéria inanimada, desde que sobre essa matéria inanimada atue uma determinada força vital. O que é essa força vital? Eu não faço a mínima ideia. Onde é que essa força vital está? Ao nosso redor. Em todo local a força vital está e quando ela atua, ela transforma matéria inanimada em matéria viva. Ela transforma matéria inanimada em seres vivos. É a força vital que transforma o pântano em serpentes. É a força vital que transforma o milhozinho em rato. Inclusive, existem receitas que foram propostas por pensadores, por cientistas importantes na história aí, para você produzir ratos. Por exemplo, Van Helmont era um médico que ele fez a receita para produzir ratos. Ele disse, olha, se você colocar durante X dias, 20 dias, 21 dias, em um canto escuro, uma camisa molhada de suor, abafada, e sobre essa camisa escura você colocar milho, depois de 20 dias, de 21 dias, de 23 dias, você vai encontrar ali ratos. Para ele, aquela comida, aquela camisa, ela tinha se transformado num rato. Não passava pela cabeça de que aquele cheiro poderia ter atraído o animal e não passava pela cabeça de que aquele alimento poderia também ter atraído aquele animal. E havia grandes defensores, por exemplo, como era o caso de John Needham, que chegou a fazer os experimentos com caldos nutritivos. Ele fazia o caldo nutritivo, ele fervia, ou pelo menos ele aquecia aquele caldo nutritivo, e depois que ele aquecia bem, ele dizia, olha, o calor matou tudo que está aqui, nenhum ser vivo sobreviveu a esse aquecimento, e depois de um tempo o caldo turvou. Mesmo depois de um tempo o caldo tendo turvado, significa que ali a força vital agiu. A força vital transformou aquele caldo naqueles organismos pequenos, diminutos, naquelas larvas que surgiram. Esses eram os defensores da teoria da abiogênese. Já na teoria da biogênese, nós temos que a vida só pode surgir de outra pré-existente. Nós temos que um ser vivo, ele só pode surgir a partir de outro ser vivo já existente naquele ambiente. É uma reprodução daquele indivíduo. Os grandes defensores, pelo menos importantes na história, que nós temos foram Francesco Redi, Louis Pasteur e ainda um médico chamado Lázaro Spallanzani. Esse Spallanzani foi um grande debatedor e rebatedor de ideias de John Needham. Eles trabalhavam com caldos nutritivos, eles trabalhavam um defendendo, no caso de John Needham, a ideia da teoria da abiogênese e o Spallanzani a ideia da teoria da biogênese em si. Mas essa situação toda ela só foi resolvida com os experimentos de Louis Pasteur. Louis Pasteur fez um experimento com um tubo chamado de pescoço de cisne, ele não vedou o tubo, não colocou rolha de cortiça, ele apenas fez uma dobrazinha naquele vaso que permitia, teoricamente, a entrada da força vital. Era algo parecido com isso daqui, ó. Eu tenho um tubo, mas esse tubo aqui, ó, ele não precisa ser fechado. Então, o que acontecia com o caldo nutritivo lá do Pasteur? Os micro-organismos presentes no ar, eles chegavam e eles se acumulavam aqui, ó. Eles não passavam desse local, não avançavam desse local. Então, após o aquecimento, após a destruição dos seres vivos aqui, por mais que tivesse contato com o ar, por mais que a força vital pudesse atuar, os seres vivos eles ficavam aqui. Então, com base nisso, Louis Pasteur provou, olha, realmente não pode, não existe esse negócio de força vital, isso é uma farsa, a vida só pode surgir de outra vida pré-existente. E com esse experimento, então, a gente teve a vitória da teoria da biogênese. Só que com essa vitória, a gente tem um novo problema. Se a vida só pode surgir de outra vida pré-existente, como foi que surgiu a primeira vida? De que maneira surgiu o primeiro organismo vivo? É aí que entram três teorias que a gente vai comentar aqui. Teoria do criacionismo, teoria da panspermia e teoria da evolução química. De acordo com a teoria do criacionismo, existe um ser superior, onipresente, onipotente, onisciente,
que criou a vida e que hoje essa vida permanece graças à sua criação. Esse ser superior, Deus, Alá, Yahvé, seja qual for, ele não pode ser testado. Nós não podemos testar Deus. Podemos ter nossa fé, podemos manifestar nossa fé, mas a ciência ela trabalha com testes, com experimentos. Como nós não podemos testar, experimentar a existência de um ser superior não a nós, essa teoria aqui, ela não é uma teoria aceita pela biologia, não é uma teoria aceita pela ciência. Outra teoria é a teoria da panspermia. De acordo com a teoria da panspermia, a vida surgiu fora da Terra e ela foi trazida ao nosso planeta por meteoros, por asteroides que estavam caindo aqui, especialmente no começo da formação do nosso planeta. É uma teoria plausível? É, mas se nós aceitarmos essa teoria, nós estaremos criando mais problemas do que resolvendo esses problemas. Por quê? Tudo bem, a vida aqui ela surgiu em outro local do planeta e ela veio pra gente, na panspermia. Mas que outro local é esse? Como era esse outro local? Quais eram as condições desse local? Como é que a vida surgiu nesse local? Ela surgiu ou veio de outro local ainda? Então, se veio de outro local, como foi que era a vida? Como é que era, a vida nesse outro local? Então, cria mais problemas, infelizmente, do que resolve, e é por isso que a gente também não aceita essa teoria. A teoria que nós aceitamos hoje, a principal teoria, a mais aceita na biologia, é a teoria da evolução química. De acordo com essa teoria, os primeiros seres vivos, eles surgiram por abiogênese. Arthur, mas tu não acabou de dizer que a teoria certa é a teoria da biogênese? É o que a gente tem hoje. Mas em pelo menos alguma vez na história do planeta, pelo menos uma vez na história da vida no planeta, o primeiro ser vivo que surgiu, ou os primeiros organismos, eles surgiram por abiogênese. Eles surgiram por geração espontânea. E a gente baseia isso daí nos dados que nós temos sobre a Terra primitiva. Nós acreditamos, pelo menos as ideias iniciais, nós acreditávamos que a atmosfera primitiva era formada por esses gases aqui: gás amônia, gás metano, vapor d'água e gás hidrogênio. Isso daqui, inclusive, foi o que Miller utilizou durante seu experimento lá na década de 1950. Hoje, nós já temos uma visão um pouquinho diferente e nós acreditamos que os gases da atmosfera, ou que os componentes da atmosfera primitiva eram vapor d'água, gás carbônico, gás monóxido de carbono e gás nitrogênio. Independentemente de ser a primeira hipótese ou a segunda, é possível que na atmosfera primitiva, esses componentes expostos a temperaturas elevadas, expostos a radiações ultravioleta, expostos a descargas elétricas, eles reagissem e acabassem formando aqui componentes orgânicos, como é o caso de aminoácidos. Todo grupamento aminoácido apresenta um átomo central de carbono. Ligado a esse átomo central, nós temos um grupamento amina, nós temos um átomo de hidrogênio, nós encontramos um grupamento carboxila e nós encontramos ainda uma cadeia lateral, que é o que pode variar. Portanto, é possível que esses componentes tenham reagido e tenham formado aminoácidos na atmosfera. Esses aminoácidos, então, eles decantavam juntamente com a chuva, eles afundavam juntamente com a chuva e quando tinha precipitação, então, eles passavam a se acumular nos oceanos. Graças às precipitações, graças às chuvas, nós encontrávamos, então, uma grande quantidade de aminoácidos, que eu vou representar pela sigla AA, uma grande quantidade de aminoácidos nos oceanos primitivos. E você há de convir comigo que esses oceanos primitivos, eles não eram ambientes frios, ambientes gelados, pelo contrário, eram ambientes bem quentes. Então, esses componentes orgânicos em ambientes quentes, eles poderiam reagir. Os aminoácidos desses oceanos primitivos, é possível que eles reagissem e com isso houvesse aqui a formação das primeiras proteínas. Arthur, então, o que está vendo aqui é uma evolução química? É. O que está vendo aqui é um aumento na complexidade dos sistemas químicos? Sim, eu tinha aqui algumas moléculas, essas moléculas reagiram formando molécula orgânica, essas moléculas orgânicas reagiram formando moléculas orgânicas mais complexas, que no caso foram as proteínas, e essas proteínas no ecossistema aquático, é possível que elas tenham vindo a formar alguns envoltórios. É possível que elas de alguma maneira tenham formado aqui envoltórios proteicos, separando, pelo menos de maneira parcial, o meio químico interno do meio químico externo. Esses componentes que eram aqui formados por proteínas, eles representam o que nós chamamos de coacervados.
O coacervado simplesmente representa um conjunto de proteínas que vai separar parcialmente o meio externo desse meio interno. Isso daqui deve ter acontecido algumas milhares de vezes, algumas milhões de vezes na história da humanidade. Perdão, história da humanidade não, né, pessoal? A gente está falando aqui da vida há 3,6 bilhões de anos e o ser humano ele só surgiu aí 200 mil anos atrás, 300 mil anos atrás. Na história do planeta, isso aqui aconteceu diversas vezes, milhões de vezes. E é possível que esse coacervado, em algum momento na história do planeta, é possível que esse coacervado ele tenha adquirido um pouco mais de complexidade e ao adquirir esse pouco mais de complexidade, ele tem a capacidade de autoduplicação. No momento em que essa estrutura passou a ter a capacidade de autoduplicação, significa que essa estrutura ela não era formada mais por uma camada de proteínas. Significa que essa estrutura era uma estrutura formada já por uma membrana primitiva, era uma estrutura já formada por uma membrana que permitia uma permeabilidade ainda que primitiva, que permitia um isolamento parcial ainda que primitivo, e dessa maneira, então, houve a formação da primeira célula, houve a formação do primeiro ser vivo, um ser vivo unicelular, um ser vivo extremamente simples, mas um ser vivo que foi formado. E a grande dúvida que muitas questões têm, que muitas questões abordam, é se esse primeiro organismo vivo, se esse primeiro ser vivo, ele era um ser vivo autotrófico, ou se ele era um ser vivo heterotrófico. Então, existem duas hipóteses. A hipótese heterotrófica, ela afirma que os primeiros seres vivos eram heterotróficos, enquanto que a autotrófica, ela defende que os primeiros eram produtores. Na hora da prova, você vai escolher uma teoria, uma hipótese? Não vai escolher. Na hora da prova, você vai trabalhar com o que a questão te der. A questão diz, então, olha, de acordo com a hipótese autotrófica, você vai lá e responde. De acordo com a hipótese heterotrófica, você vai lá e responde também. Você vai trabalhar de acordo com a questão. O que é que a hipótese heterotrófica ela defende? Nós acreditamos na evolução que as características elas surgem simples e com o tempo é possível adquirir algum tipo de complexidade. Nós acreditamos nisso daí. Então, pela lógica evolutiva, nós sabemos que o metabolismo de degradação de alimento, de degradação de matéria orgânica, ele é mais simples do que o metabolismo de produção dessa matéria orgânica. Então, pela hipótese heterotrófica, é mais provável que o primeiro ser vivo ele tenha sido um ser vivo fermentador, já que tem um metabolismo mais simples. Depois desse indivíduo fermentador, vieram os indivíduos fotossintetizantes e depois dos fotossintetizantes, vieram os indivíduos respiradores. Já de acordo com a hipótese autotrófica, no comecinho da vida, nesses oceanos primitivos, não havia uma quantidade tão grande de alimento assim. Então, se os primeiros seres vivos fossem heterotróficos, eles consumiriam o alimento, acabariam com aquele alimento e a vida teria acabado também. Portanto, os primeiros seres vivos necessariamente deveriam ter sido os autotróficos. Agora, necessariamente autotróficos fotossintetizantes? Não. A ideia é que primeiro tenham surgido os indivíduos quimiosintetizantes, depois indivíduos fermentadores, depois indivíduos fotossintetizantes e, por fim, os indivíduos respiradores. Arthur, por que sempre a gente tem a fotossíntese surgindo antes que a respiração? A ideia, pessoal, é em relação à atmosfera primitiva. Quando a gente pega a equação aqui da respiração celular, nessa equação da respiração a gente tem matéria orgânica, no caso aqui a glicose, C6H12O6, sendo oxidada na presença de oxigênio para lançar gás carbônico e gás oxigênio. Perdão, gás carbônico, desculpa, e água no ambiente. Beleza. Nesse sentido, é o sentido da respiração celular. Só que se a gente olhar na atmosfera primitiva, havia oxigênio? Não. Se não havia oxigênio na atmosfera primitiva, é possível que houvesse o fenômeno de respiração? Também não. Então, primeiro foi necessário surgir o fenômeno de fotossíntese, primeiro foi necessário surgir um metabolismo capaz de absorver energia luminosa para transformar gás carbônico e água em matéria orgânica e liberar o gás oxigênio para a atmosfera. Então, se a fotossíntese surgiu aí uns 2,1 bilhões de anos atrás, 2,2, os primeiros seres aeróbicos, respiradores aeróbicos, eles devem ter surgido um pouco depois disso daí. Beleza? Galera, isso daqui era o que nós tínhamos planejado para hoje e a gente se encontra aí nas próximas aulas. Até lá, pessoal!